Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de geografia. Eu sou Jaque Carvalho, professora do EJA, da EJA nível 2. Hoje é a nossa aula. Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje é um pouquinho diferente. A gente vai falar no censo demográfico, tá? Sobre o censo demográfico. Mas antes, eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a nossa aula da nossa última aula, né, da última semana, que é a Declaração dos Direitos Humanos. Nas últimas aulas, nós falamos de temas muito próximos, porque nós falamos da questão dos movimentos sociais e na aula seguinte a gente falou da Declaração dos Direitos Humanos. Então, são aulas e temas muito próximos, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho, né? A Declaração dos Direitos Humanos foi um documento criado, né, foi assinado em 1948 pela ONU, na ONU, né, ele foi organizado pela Organização das Nações Unidas, e foi ratificado aí pelos 193 países que fazem parte da instituição. Então, foi um movimento coletivo, um documento coletivo, que foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo tinha passado por uma série de atrocidades. Então, a declaração veio numa tentativa, né, de se sanar e para que o mundo não passasse por algo semelhante àquele vivenciado. E para melhorar e dar mais direitos, enfim, cuidar, né, da população e que a população tivesse seus direitos assegurados. E na ocasião, eu falei com vocês alguns dos artigos da declaração, que é composta por 30, né, artigos. Eu trouxe aqui 4 artigos para a gente estudar, mas que todos eles versam sobre o direito à vida, à educação, versam sobre o direito à liberdade, à segurança, né? Que apesar dele ter sido lá promulgado em 1948, a gente vê exemplos quase que diários, né, de violações a esses direitos. Infelizmente é muito triste, mas a declaração ela já conseguiu sim alguns pontos positivos, logicamente, né? Mas a gente ainda está numa caminhada para que ela seja completamente efetivada. E que muitas constituições do mundo colocaram essa declaração, né, como lei, e é o caso da brasileira. A gente trouxe lá nos nossos direitos fundamentais, dentro da Constituição de 88, vários rols, né, vários artigos contemplados aqui na Declaração dos Direitos Humanos. Então, a nossa Constituição, ela coaduna, ela faz parte aqui, né, das ideias que foram estabelecidas com os direitos humanos, certo? Então, era pra gente relembrar e lembrar que foi uma aula muito importante, gente, porque é uma aula que ela, além de falar, né, nas questões relacionadas de educação, a gente está falando de direitos que todos nós temos, que são inerentes a gente, que é inerente ao indivíduo. Então, é muito interessante que a gente conheça os nossos direitos para a gente poder lutar por eles, né, para a gente poder ter condição de exigi-los do poder público, enfim, da sociedade de uma forma geral, certinho? Bom, gente, então vamos para o tema de hoje agora. A gente vai mudar um pouquinho de assunto e a gente vai falar do censo demográfico, tá? O que é isso, hein, gente? Bom, o censo demográfico é a contagem da população que o governo é responsável por fazer, tá? Então, na verdade, é quando o governo vai ter uma noção, né, bem próxima da realidade, de quantas pessoas vivem no território brasileiro, quantos imigrantes mudaram para o território brasileiro, né, quantas pessoas tem em cada cidade do nosso país. E como essas pessoas vivem, né? Se elas estão vivendo com uma qualidade de vida boa ou não, o que é a percepção delas da vida delas próprias, se elas acham que elas têm uma boa qualidade de vida ou não. Então, o censo, ele é muito importante, tá? E ele é realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão do governo federal, tá? Que é responsável por fazer a contagem da população a cada 10 anos. Gente, a gente pode pensar, nossa, 10 anos, realmente é muito tempo. Uma década sem a contagem da população. O IBGE, a cada 5 anos, ele faz umas prévias de amostragem, mas o censo mesmo, de bater lá na nossa casa e fazer uma série de perguntas, ele só é feito, elaborado a cada 10 anos. Mas, gente, é bem complicado e o custo é muito elevado para se fazer um censo. Pensa bem, olha o tamanho do nosso país. A gente tem uma extensão territorial gigantesca, a gente tem uma população grande e você bater de
casa em casa, colhendo informações, é algo bem complexo, bem demorado, bem dispendioso do ponto de vista financeiro. E a gente tem que pensar que tem lugares de difícil acesso, que tem população ribeirinha, que tem os indígenas, pessoas que moram muito no interior, né, em lugares afastados, em zonas rurais. E esses recenseadores têm que ir lá, olha, e bater na porta e procurar todo mundo, para que o censo possa ser o mais próximo da realidade, né? Porque senão o poder público, ele fica sem um instrumento. O censo, ele é um instrumento para que o poder público possa verificar como anda a sua população, tá? Então, esse que é o objetivo aqui do censo demográfico, é para o poder público fazer uma espécie de xerox, de raio-x da sua população. Como é o meu povo? Como é a casa dessas pessoas? Como essas pessoas estão vivendo? Elas estão trabalhando? Elas estão estudando? A gente tem muitos imigrantes. Como está o deslocamento dessas pessoas pelo país? As pessoas estão tendo uma boa qualidade de vida ou não? E quantos indivíduos eu tenho aqui? Por quê? A partir disso, o poder público vai identificar o seguinte: eu tenho um país com muitas crianças? Bom, se eu tenho um país com muitas crianças, eu preciso investir em creches, eu preciso investir em educação infantil, em lazer para essas crianças, porque é uma demanda que eu tenho, em maternidades, né, para as mães fazerem pré-natal, enfim. Mas se eu tenho muitos idosos, é outro diagnóstico. Eu vou precisar investir em hospitais que atendam a demanda dos idosos. Eu vou precisar investir em casas de repouso para aqueles idosos que estejam desamparados e sem moradia, né? Eu vou ter que criar um ambiente de trabalho. Se eu tenho muitos adultos, eu preciso gerar empregos, eu preciso gerar uma estrutura para atender essa população. Então, é a partir daí que o governo vai conseguir começar a elaborar políticas públicas, tá? E eu não estou falando do governo só em âmbito federal, também em âmbito estadual e municipal. Então, aqui em Araxá, é importante o nosso prefeito conhecer a estrutura da nossa população, porque a partir daí ele vai saber se ele tem que abrir mais vagas nas creches, igual está acontecendo, ele vai precisar saber se ele vai precisar criar mais vagas hospitalares, contratar mais médicos para cuidar dessa faixa etária da população. Então, é muito necessário isso, pessoal. E o censo esse ano vai ser realizado, ele era para ter sido realizado em 2020, tá? Então, houve um atraso no censo, tá? Primeiro por causa da pandemia que a gente estava vivenciando lá em 2020, tiveram que mudar, porque se imagina esse contato direto da população com o recenseador poderia ser mais um mecanismo de levar a doença, enfim, e também pela saúde das pessoas. E o ano passado ele foi novamente adiado por causa de recurso do governo federal que cortou uma parte da verba e aí o IBGE não conseguiu fazer o censo, tá? Então, infelizmente, ele está saindo com 2 anos de atraso. Ele vai ser feito esse ano a partir de agosto. Houve agora um movimento de concurso para contratação dos funcionários que vão trabalhar no censo, porque é necessário contratar funcionários extras, porque senão só os que o IBGE tem não é possível, é necessário muitos funcionários, tanto para bater lá na nossa casa, que são os recenseadores, tanto para compilar todas essas informações, para juntar todas essas informações e criar uma planilha, criar os gráficos e os mapas da população brasileira. Então, é necessário muita mão de obra. Por isso o custo também, né? Elevado. E eles estão fazendo essa parte e o censo está previsto começar em agosto. Então, a partir de agosto, a gente vai ter lá o recenseador batendo na nossa porta, tá? Então, olha só, a coleta do censo é realizada através de entrevistas presenciais, aplicando-se um questionário a todas as pessoas residentes em território nacional. Então, quando o recenseador chegar na nossa casa, ele vai chegar lá, né, com um tabletzinho e ele vai começar a te fazer perguntas. Mas aquelas perguntas, gente, a gente pode responder, a gente deve responder, porque elas é que vão ajudar a fazer o diagnóstico, elas que vão ajudar a fazer a leitura da nossa população, tá? Então, é importante a gente colaborar com os recenseadores. O primeiro censo no Brasil foi realizado em 1872, antes os dados eram obtidos de maneira indireta. Então, olha como é que o censo é antigo no Brasil. Como é que desde lá de 1872, o governo já sentiu uma necessidade de
de organizar esse censo e de, né, trazer essas informações e de ter esses dados. Então, não é algo novo, é algo que tem um processo histórico já fundamentado. Olha só, o primeiro censo realizado pelo IBGE, porque antes não existia o IBGE, tá? Lá em 1800 não existia o IBGE. Aqui a gente já tem a existência de IBGE como um órgão responsável e esse censo começa a ser feito com mais critério técnico, com mais objetividade. Então, olha só, o primeiro censo realizado pelo IBGE foi em 1940 e contou com um questionário que ampliou o conhecimento sobre a população. Tá? Então, ainda era um questionário mais simples nessa data, nessa ocasião, e que veio, né, a ser mais difundido e que veio ser mais elaborado com o passar do tempo. Bom, e o que o IBGE vai perguntar pra gente? Sobre o que é o questionário? Quando eles baterem lá na nossa casa, o que eles vão perguntar pra gente, tá? Então, já presta atenção aí para facilitar suas respostas. Aqui, primeira coisa, a identificação do domicílio. Ele vai pegar o seu endereço certinho, bonitinho, com seu CEP, para identificar de onde está saindo aquelas informações. Depois, informações sobre os moradores, quantas pessoas moram naquela casa, a idade das pessoas que moram naquela casa, tá? Se são todos membros de uma mesma família, se não, se tem famílias diferentes morando ali. Características do domicílio. Quantos cômodos tem a sua casa, quantos banheiros tem a sua casa, tá? Eles fazem isso, gente, para ter um diagnóstico social do quadro do país. Identificação étnico-racial. Eles vão te perguntar qual a sua cor, a qual etnia você pertence, tá bom? Mesmo ele te vendo, ele vendo a sua cor, ele vai te perguntar, porque é necessário que você se reconheça e você se apresente como aquela etnia, como aquela raça, tá? Registro civil. Ele vai perguntar se vocês são casados, se vocês são divorciados, se vocês são solteiros. E ele faz essa pergunta para todos os membros da família. Claro que nem todos precisam estar na casa para responder, ou apenas uma pessoa pode fazer aí as respostas por todos. Transmitir os dados, né, por todos. A educação, qual o nível de escolaridade que as pessoas que moram ali possuem, se tem ensino superior completo, se tem pós-graduação ou se não tem ensino superior completo, tá? Se é só o ensino básico, até que ano as pessoas ali estudaram. E se tem alguém frequentando a escola ou não. Trabalho e rendimentos, eles vão perguntar em quantas pessoas trabalham, qual profissão as pessoas têm e vão perguntar também qual é o rendimento da sua família, qual a renda familiar, certo? Mensal. E sobre a mortalidade, se ali naquela casa morava alguém que já faleceu, há quanto tempo, tá? Então, eles vão fazer um diagnóstico da sua casa e dos principais indicadores sociais da sua família e seu. Aqui eu trouxe uma imagem que é como os recenseadores devem se apresentar. Gente, a gente sabe que hoje, com essa questão de segurança, a gente tem que ficar realmente muito atento a quem entra nas nossas casas, que a gente permita responder questionamentos sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas de má fé e que podem fazer mau uso dessas questões. Então, aqui eu trouxe a vestimenta, como os recenseadores vão se apresentar para vocês, tá? Quando chegarem às suas casas, para fazer aí a entrevista do censo. Então, eles vão ter identificação, eles vão ter crachás, tá? Eles vão vir com esses coletes do IBGE, uniformizados, e eles vão carregar um aparelho, que é uma espécie de tablet, para registrar os dados, né, as informações que você conceder a eles. Então, é esse aspecto do pessoal que vai trabalhar no censo. Então, é bom que vocês já fiquem atentos a isso, né, para não correrem riscos e para permitir essas pessoas que vocês respondam aos questionamentos deles, certo? É muito importante colaborar, pessoal, de verdade, tá? Eu sou professora de geografia, sou suspeita para falar disso, né? Porque muitos dos dados que eu trabalho e muitos dos dados que a gente trabalha aqui nas nossas aulas de geografia são feitos a partir do censo, né? Então, eu acho que é extremamente necessário e isso não só acho como é realmente extremamente necessário. Então, peço que vocês colaborem. Então, a partir do dia 1º de agosto, quando o pessoal do IBGE bater na sua casa, colabore, responda as perguntas, não demora. E para nossa segurança, é voltado para o crescimento do país, para que o poder público possa se organizar, tá? Bom, eu trouxe essa ideia para a gente aqui do censo, para mostrar para vocês para que serve, qual a função, que não é uma simples consulta, que tem um motivo de existir o censo, que não é uma
uma questão sem sentido, tá? Então, eu deixo aqui, né, o meu apelo para que vocês tenham ali a paciência, o tempinho para responder o censo 2022, para que a gente tenha aí um raio-x do nosso país, certo? E pessoal, era isso a nossa aula de hoje. Espero aí que vocês tenham aprendido aí mais um pouquinho comigo. Um beijo enorme, obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula. Tchauzinho, gente!